que alegria te ver por aqui. Espero que estejas bem. Este vídeo nos traz uma ferramenta bastante prática para realizar a divisão de um polinômio qualquer por outro da forma x-a. Tal ferramenta é conhecida como dispositivo de Briot-Ruffini. Charles Briot foi um matemático francês e Paolo Ruffini, um médico e matemático italiano. Se você estiver se perguntando por que deveria assistir este vídeo, já que possivelmente conhece o método da chave, porque este dispositivo é uma ferramenta muito prática que nos permite realizar a divisão considerando apenas os coeficientes do polinômio e a raiz de x menos a. Mas antes de explorarmos esta maravilha da matemática, não esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para saber quando um vídeo novo foi postado e divulgue para seus amigos. Vamos introduzir o dispositivo de Briot-Ruffini em um exemplo em particular. E então, para os curiosos de plantão, destinaremos os últimos minutos desse vídeo para provar a validade de tal dispositivo. Como já comentamos, esta ferramenta é utilizada para efetuar a divisão de um polinômio qualquer por outro da forma x menos a. Mas o que é dividir f de x por um polinômio g de x? Note que, primeiramente, temos que exigir que g de x seja diferente de zero, pois, caso contrário, a divisão não está bem definida. E, então, dividir f por g é determinar outros dois polinômios q de x, que chamamos de quociente, e r de x, que chamamos de resto, de modo a se verificar as seguintes condições. A primeira é expressar f de x da forma g de x vezes q de x mais r de x. E a segunda condição é o grau do polinômio r de x deve ser menor que o grau do polinômio g de x, ou então o r de x ser o polinômio nulo, e com isso a divisão será exata. Na realidade, temos o teorema do algoritmo da divisão para polinômios que nos garante não apenas a existência de Q e R, que satisfazem essas duas condições, como também a unicidade desses dois polinômios. Se você ficou um pouquinho confuso com essas notações, com essas condições, calma, vamos ajudá-lo a compreendê-las. E para isso, faremos uma relação da divisão de polinômios com a divisão euclidiana, que com certeza você a realiza todos os dias e de forma brilhante. Consideremos dois números naturais, por exemplo, o 25 e o 2, e vamos realizar a divisão desses dois números. Então é 1 que dá 2, subtraio, baixo 5, multiplico por 2, dá 4 e resta 1. E aí observe que o 25 eu consigo escrever da forma o divisor, que é o 2, vezes o quociente, mais o resto. Nossa, que bacana! Então a história é exatamente a mesma. Olha só, se eu tomar o polinômio f de x e dividir pelo g de x, eu obtenho um quociente e um resto, tal que eu consigo escrever o f de x da forma g de x vezes q de x mais r de x. Veja aqui, para o caso que estamos considerando, que é o dispositivo de Briot-Ruffini, o polinômio g de x
será sempre da forma x menos a. Com isso, o grau de g de x será igual a 1. Como o grau de r de x deve ser menor que o grau da g de x, que é igual a 1, isso implica que o grau de r de x é igual a zero, ou seja, no nosso caso, r será sempre o polinômio constante, um número real. Observemos também que, como o grau de q de x é igual ao grau da f de x menos o grau da g de x, no nosso caso, o grau do quociente será sempre 1 a menos do que o grau da f de x. Vamos agora descrever o dispositivo de Breuer-Ruffini neste exemplo em particular. Dividir o polinômio f de x pelo polinômio g de x. Pelo que já vimos, isso significa determinar o polinômio q de x, que é o quociente, o polinômio r de x, que é o resto da divisão, e também vimos que o grau de q de x, neste caso, será 2 e o r será um número real. O dispositivo de Breuer-Ruffini nos diz para proceder da seguinte maneira. Primeiramente, traçamos uma reta horizontal e uma reta vertical. À esquerda da reta vertical, colocaremos a raiz do polinômio g, ou seja, o número real que satisfaz essa igualdade. 2. Acima da reta horizontal e à direita da reta vertical, devemos colocar os coeficientes do polinômio f em ordem decrescente do grau dos monômios. Veja que o monômio de maior grau é o 3, então o menos 3 é o primeiro que a gente coloca. Em seguida, vamos colocar o coeficiente do monômio de grau 2, que nesse caso é 8, depois o de grau 1 e depois o de grau 0. Abaixo de cada um desses coeficientes, escreveremos um número dado da seguinte maneira. Abaixo do menos 3 é o próprio menos 3, a gente repete esse coeficiente. Agora, para achar o número abaixo do 8, a gente procede da seguinte maneira. Multiplica o 2 pelo menos 3 e soma com o 8. Então, neste caso, obtemos 2. Para achar o número abaixo do menos 3, fazemos o mesmo processo. Multiplica 2 por 2 e soma esse resultado com menos 3, que será igual a 1. Agora, para encontrar o número abaixo do menos 2, é o mesmo processo. Multiplica o 2 por 1 e soma com o menos 2. Isso vai nos dar 0. Pelo dispositivo de Breuer-Ruffini, este último número corresponde ao resto da divisão e esses 3 números correspondem aos coeficientes do polinômio q de x. Ou seja, o polinômio q de x, como ele é de grau 2, o primeiro termo é o x ao quadrado, com o coeficiente dado por este número aqui, ou seja, menos 3. O próximo monômio do q de x é este número vezes x e, por fim, este aqui é o termo independente. Sendo assim, o polinômio f de x pode ser escrito da forma x menos 2, que multiplica menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1 mais o resto, que nesse caso é 0.
Estes últimos minutos do vídeo eu dedico a você que, assim como eu, acredita que porque sim não é a resposta. Então vamos demonstrar que o dispositivo de Breuer-Ruffini não é um truque e que vale sim para qualquer polinômio f. Note que, para demonstrarmos o dispositivo de Breuer-Ruffini, precisamos considerar f um polinômio qualquer. Sendo assim, vamos expressá-lo desta maneira, onde o monômio de maior grau do polinômio f é o ANx elevado a n, ou seja, a n é o coeficiente deste monômio, um número real conhecido, mais o monômio de grau n-1, cujo coeficiente é o an-1, e continuamos somando os demais monômios em ordem decrescente de grau até chegarmos ao monômio a1x e depois somamos o monômio a0. Consideramos também o g um polinômio genérico da forma x menos a, onde a é um número real. Denotemos o quociente da divisão de f por g por q de x. Como já comentado, o grau do quociente será igual ao grau da f menos o grau da g, ou seja, o grau do quociente é n-1. Aqui estamos denotando os coeficientes do q de x por qn-1, qn-2, assim por diante, até Q1, Q0. Como também já comentamos, o resto será um número real, o qual denotaremos por R. No logaritmo da divisão, sabemos que f de x é igual a g de x vezes q de x mais r. Substituindo pelas suas expressões, obtemos a expressão de f igual x menos a, que multiplica a expressão do q mais o resto. Vamos resolver este produto aplicando a propriedade distributiva. Vamos primeiramente distribuir o x. Então, a primeira multiplicação que realizaremos é x vezes qn-1 vezes x elevado a n-1. Realizando este produto, obtemos o monômio qn-1 vezes x elevado a n. Procedemos dessa maneira até chegarmos no produto de x por q1x, a qual resulta em q1x², mais x que multiplica q0. Agora, distribuímos o menos a e obtemos o polinômio q de x com os coeficientes todos multiplicados por a e somamos o resto. Por fim, juntamos os monômios de mesmo grau. Veja que monômio de grau x elevado a n só temos um, cujo coeficiente é qn-1. Depois, agrupando os monômios de grau n-1, obtemos qn-2 menos a vezes qn-1, sucedendo desta maneira até o monômio de grau 2, cujo coeficiente resulta em q1 menos a q2, mais o monômio de grau 1 e mais os termos independentes. Desta maneira, chegamos nesta igualdade de polinômios e, pela definição de igualdade de polinômios, obtemos que o número an é igual ao qn-1, o an-1 é igual ao qn-2 menos a que multiplica qn-1. Sucedendo desta maneira até a igualdade dos monômios de grau 2, obtemos que o A2 é igual a Q1 menos A vezes Q2, o A1 é igual a Q0 menos A vezes Q1 e o A0 é igual a menos Q0 mais R. Como queremos expressar os coeficientes do polinômio q de x em termos dos coeficientes dos polinômios f e g, vamos nestas igualdades isolar os coeficientes qn's. Então, com isso, a gente obtém que o coeficiente qn-1 é o próprio an. O coeficiente qn-2 é
A, que multiplica o Qn-1 mais a n-1. E assim por diante, até chegarmos ao Q1, que é igual a Q2 mais A2. O coeficiente Q0 é dado por AQ1 mais A1. E o resto, por sua vez, é dado por A, que multiplica Q0 mais A0. Agora que conhecemos os coeficientes do polinômio Q de x e o resto expressos em termos dos coeficientes dos polinômios f e g, para concluirmos a prova, precisamos realizar a divisão de f por g utilizando o dispositivo de Briot-Ruffini e verificar que o quociente e o resto obtidos pelos dispositivos coincidem com os encontrados aqui utilizando o algoritmo da divisão de polinômios. Muito bem, então vamos aplicar o dispositivo de Briot-Ruffini. Vimos que acima da linha horizontal devemos escrever os coeficientes do polinômio f de x. À esquerda da linha vertical, devemos escrever a raiz do polinômio g de x. Vimos também que o coeficiente do monômio de maior grau do polinômio q é dado pelo próprio an. Estamos denotando esse coeficiente por Qn-1. Para encontrarmos o próximo coeficiente, devemos realizar a multiplicação de A por AN, ou seja, de A por Qn-1, e somarmos com AN-1. Este é o coeficiente Qn-2 do polinômio Q de x. Devemos proceder desta maneira até o penúltimo coeficiente do polinômio Q, que estamos chamando de Q1. Como obtemos o Q1? Basta multiplicarmos o A pelo anterior, que é o Q2, mais o A2. Este é o coeficiente Q1. Agora, para encontrarmos o Q0, devemos multiplicar o A pelo Q1 e somarmos com o A1. Com isso, obtemos o Q0. E por fim, para encontrarmos o resto, basta multiplicarmos o A pelo Q0 mais o A0. Agora, comparando esses coeficientes do polinômio Q e o resto com aqueles obtidos ao aplicarmos o algoritmo da divisão de polinômios, veja que eles coincidem. E com isso, concluímos a prova do dispositivo de Briot-Ruffini. Ficamos por aqui. Espero do fundo do meu coração que este vídeo tenha contribuído positivamente aos seus estudos. Se você quiser sugerir temas para os próximos vídeos, escreva aqui embaixo nos comentários. Qualquer sugestão será muito bem-vinda. Vamos espalhar conhecimento!